Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é André Moraes, trabalho na empresa AVS Tecnologia e hoje eu vou ensinar, como prometido, a fazer a migração de uma máquina virtual de ambiente Hyper-V Server para um ambiente Proxmox. Ok? Para isso nós vamos usar o Clonezilla, tá? É uma ISO que você pode queimar um CD ou usar através de ISO mesmo, Clonezilla, tá? Eu posso até deixar depois o link para vocês fazerem o download. A máquina que eu vou migrar é essa máquina aqui. Vou colocar aqui para a gente ver as características dela. 4 GB de RAM, 4 processadores, um disco de 100 GB e um disco de 500 GB. Tá? Coloquei aqui a ISO do Clonezilla e mandei botar para o drive CD. Vou conectar nessa VM. Vou iniciar aqui. São dois processos. Eu tenho que iniciar um processo numa máquina que é a origem e numa máquina que é a destino. Nós vamos fazer um clone, dos HDs de uma máquina para outra através de rede, tá? Através da própria rede. Então vamos carregar aqui o Clonezilla. Um detalhe, tá? Eu tô numa máquina em produção. Enquanto ela está fazendo isso, está carregando o boot, eu vou mostrar aqui no meu ambiente que eu criei uma máquina virtual, tá? O hardware dela tá com 4 processadores também, 4 GB de RAM, tem um disco de 100, depois eu vou colocar o de 500, tem o CD aqui, e eu mandei o boot ficar pelo CD, beleza? Então vamos ver se já carregou o Clonezilla aqui. Ainda não, enquanto ele está fazendo. Está aqui, português do Brasil. Não vou trocar o teclado. Start Clonezilla. Device para device. Modo iniciante e para um disco remoto. Vou usar DHCP, porque na minha rede tem, mas se não tivesse, eu poderia colocar estático, tá? Tá pegando aí o... Daqui a pouco vai aparecer aqui. Enquanto isso, vamos já iniciar aqui essa VM também, que aí a gente já vai agilizando. Vamos rodar o Clonezilla, mesma coisa aqui. Vamos voltar para cá. Aí tá aqui, ó. Ela tem 2 discos. Tem um disco que ele está dizendo que está com 107. Ainda tem essa diferença, tá? Eu não sei por que acontece isso. O disco lá no Hyper-V fala que tem 100 e aqui fala que tem 107. Se eu não criar um disco com 107, não vai funcionar. Então eu já vou anotar aqui que um é 107 e o outro é 537 GB, tá? Aqui então eu já nem vou dar continuidade, porque eu sei que não dá certo, tá? Eu já tentei fazer e não funciona. Então vamos alterar o disco aqui, vamos aumentar o disco, ao invés de colocar de 100, nós vamos colocar de 107 para poder fazer funcionar legalzinho, não ter nenhum problema na hora de fazer essa migração.
eu não consigo alterar aqui, então eu vou ter que remover esse disco. Não, acho que tem aqui, ó, resize esse disco para 107 GB. Ah, tá, ele aumentou, na verdade. Vamos lá. Resize disk menos 100 GB. Vamos ver se vai funcionar. Ele não aceita. Bom, tentamos. Então não deu. Para não ficar perdendo muito tempo, vou criar um outro disco aqui. Lembrando que esse disco tem que ser IDE, tá? Para depois a gente vai fazer uma outra mudança, mas inicialmente tem que ser IDE, senão não funciona. Então tá aqui um disco IDE de 107 GB. Beleza, vamos iniciar aqui. Entrar no console. Eu quis mostrar isso para vocês porque no começo, quando eu comecei a mexer com o Proxmox, eu comecei a ter uns problemas relacionados a tamanho. Vocês viram que eu mostrei lá que tinha 100 GB e tinha 500 GB, mas na hora que vai carregar ele mostra que tem 107. Então isso era um grande problema que acontecia. Então eu já fiz isso para vocês não terem que passar pelo mesmo problema. Nesse momento aqui, na máquina de origem, eu vou escolher qual disco que eu vou clonar. Nesse caso, eu vou clonar o primeiro disco, que é o meu C2 pontos de 107 GB, ok? Vou usar o SFSCK e vou mandar desligar a máquina depois que concluir o processo, tá? Ele vai aparecer aqui uma mensagem de Enter para eu continuar. E ele vai me dar um comando que eu tenho que seguir. Vou até anotar esse comando aqui. O comando é OCS on the fly -S, aí ele pede para colocar o IP da máquina, né, que ele pegou no DHCP, -T, SDA. Tá aqui a mensagem, ó, nessa parte aqui, ó. Opa. Beleza? Vamos voltar aqui então agora para a máquina de destino. Não, mexer no teclado. Start Clonezilla. Device por device. Beginner. Remote Disk. DHCP. E aí, beleza. Eu vou dar um cancelar aqui agora, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero usar essa máquina como origem, eu quero como destino. Então eu vou dar um cancel aqui. Vou pôr não. Vou continuar. E aí eu falo que eu quero ir para o CMD. Nisso a rede já está pronta, já está com o IP. Se eu der um if config aqui. Opa, if config. Eu já tenho IP na minha interface. Se eu der um ping na minha outra máquina, que é 109, está pingando. Então agora eu só dou um sudo su para mudar o privilégio aqui e vou digitar OCS on the fly -S 192.168.0 109 -T SDA. Yes. Yes. E agora ele vai começar a fazer a cópia das partições, de tudo isso, tá? Essa cópia, ela vai acontecer de acordo com a velocidade que você tem de rede, né? De acordo com a velocidade do seu HD e assim por diante. Ele vai copiar partição por partição, né? E lembrando que eu estou copiando um disco, né? Então, quando eu vou copiar um disco, esse processo ele faz o clone do disco inteiro, contando as partições, tudo. Então, por isso que ele está aparecendo aí que foi rápido e tal, mas daqui a pouco ele vai pegar uma partição que é maior e aí demora para concluir. Tá? Eu não vou deixar aparecendo essa tela aqui porque vai demorar um pouco. Quando concluir eu volto na tela. Bom, então pessoal, terminou aqui o processo, tá? Nessa máquina. Essa máquina é a de destino, né? Deixa eu desligar ela aqui agora.
Ele desligou também a máquina de origem, ok? Então agora eu vou adicionar um disco de 533 GB. Vamos lá, um disco rígido. Storage vou colocar no data mesmo. 533. Beleza, adicionei mais um disco. Venho aqui, confiro se a ISO do Clonezilla está aqui. Confiro se o boot está pelo CD-ROM. Beleza, tá. Então agora eu vou iniciar o Clonezilla na VM de origem. E agora, na hora que eu for escolher o disco, eu tenho que escolher o disco 2, né? Antes eu tinha escolhido o disco de 107 GB, agora eu vou escolher o disco de 533 GB. Carregar aqui. Enquanto ele carrega de um lado, eu já vou pôr para carregar do outro também, para ir agilizando. Está carregando aqui. Está carregando aqui. Vou deixar as duas máquinas aqui aparecendo. Então vamos aqui. Português. Não vou trocar o mapa do teclado. Start Clonezilla. Device para device. Beginner. Remote Disk. DHCP. Aqui seria o segundo disco, certo? Mas eu ainda não vou fazer isso. Lembrando que ele é SDB. SDB. É importante essa informação, que a gente vai usar depois. Mas eu não vou colocar ele agora aqui, porque eu só fiz isso para carregar a minha rede, né? Então aqui eu vou voltar para o prompt de comando. Sudo. Beleza, deixa eu limpar aqui. Então eu vou ter que digitar OCS on the fly -S 192.168.0.109 -T, e eu tinha colocado SDA, agora eu vou colocar SDB, ok? Só que eu tenho que esperar carregar aqui do outro lado, né? Vamos esperar aqui na origem, aqui é o destino, aqui é a origem, vamos esperar carregar aqui. Carregou, vamos lá. Português Brasil. Não vou trocar o mapa do teclado. Start Clonezilla. Device para device. Beginner. Remote Disk. DHCP. Agora que é importante eu colocar que é o SDB, né? Que eu vou mandar o SDB para essa outra máquina. E vou mandar dar um shutdown depois. Tá aqui. E aquele comando nada mais é do que o comando que mostrou aqui, ó. O comando que eu dei na outra máquina é esse comando aqui, ó. Desse lado aqui. Então agora é só dar um Enter aqui. Ele vai conectar uma máquina na outra. E vai começar a fazer a cópia do disco 2. Lembrando que se no disco tivesse mais de uma partição, ele iria clonar as partições também, tá? Então agora já está clonando aqui o disco 2, tá? E mais alguns minutos aí vai estar concluído. E aí eu vou mostrar como que conclui, como que faz para concluir a parte de instalação, na verdade de migração, né, do Hyper-V para o Proxmox. Bom, concluiu aqui o clone, né? Então minha máquina virtual no Hyper-V eu já nem quero mais saber. Essa daqui, vou dar um shutdown
Now. Ok. Então, desligado. Então, esse cara aqui, agora eu vou, acho que ele está desligando ainda. Eu vou simplesmente vir aqui na ordem de boot, né? E falar que ele pode bootar no meu IDE 0, normal. Aqui, em hardware, eu vou trocar o CD do CloneZilla e vou colocar do VirtIO. Ok? E vamos iniciar essa máquina para ver se vai carregar o sistema operacional, já que foi migrado. Tem um detalhezinho que depois eu vou mostrar, que é a questão da emulação da BIOS. Quando você usa Windows acima de 2012, ele tem um detalhezinho que se você não carregar a versão da BIOS certa, ele não carrega o sistema operacional. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Vamos ver. Boot em hard disk e ele não sai disso. Deixa eu confirmar se for isso mesmo, a gente já resolve isso agora. Tá aqui, desliguei a máquina, tem aqui em opções, tem aqui ó, BIOS. A gente coloca essa opção aqui. Se eu não me engano, vamos conferir. Já está carregando o Windows. André, posso iniciar com aquela BIOS direto? Olha, eu nunca fiz e parece que tem um problema na hora de bootar o CloneZilla, ok? Então eu faço dessa forma. Um detalhe é que agora a gente precisa converter, mudar, na verdade atualizar o driver do HD, porque ele está com IDE. E a gente vai mudar ele para SCSI, tá? Então tem que fazer um procedimento que eu vou mostrar agora para vocês. Mas a máquina já está clonada, ok? Ela já está carregando o sistema operacional. A gente só vai aguardar ela fazer a instalação aqui e eu já vou mostrar como faz. Carregou o sistema já. E a máquina está clonada. Mas vamos atualizar agora os drivers dela. O VirtIO está ali, tá vendo? Device Manager. PCI Device. Beleza, atualizou aqui. Agora vamos instalar o Balloon. Isso é um 2012 R2. Na verdade, deixa eu conferir, mas eu acho que é um 2012 R2 mesmo. Um 2012 R2. Então vamos lá. Copio essa pasta. Renomeio isso aqui para Balloon. Pode atender. Renomeio então aqui para Balloon.
Vou entrar no prompt de comando. Vou dar esse comando aqui para fazer a instalação do Balloon. Ok. Vou aqui instalar o agente QEMU. Após instalar esse agente QEMU, eu só preciso conferir nos serviços se apareceu lá instalado e se está inicializado, tanto o QEMU quanto o Balloon. Então, enquanto ele está instalando, o Balloon Service aqui, ó, já está running. E vamos ver se o QEMU já está aqui. Deixa eu só ver, dar um atualizar aqui. Ainda não está iniciado. Ah, eu tenho que habilitar isso lá na BIOS. Espera aí. Vamos desligar a máquina agora. Estou desligando a máquina e tenho que habilitar o agente QEMU no hardware da máquina. E eu também vou adicionar um disco SCSI só para poder reconhecer e instalar o driver também, tá? Então vamos aguardar ele desligar aqui. Já desligou. Agora eu tenho que vir aqui e vamos adicionar no hardware um disco rígido, só que a gente vai colocar aqui SCSI. O storage a gente vai colocar no data mesmo. Eu vou criar de 1 GB só para poder aparecer um disco lá e depois ele ter a opção de instalar o hardware. E aqui o agente QEMU tem que habilitar ele. E aí é só iniciar de novo a máquina para concluir a instalação. Terminou de carregar aqui. A primeira coisa, vamos ver se lá no Services a gente QEMU se ele startou. Running. Aqui. Deixa eu ver se esse daqui não sobe. Enquanto ele está subindo, vamos botão direito aqui, propriedades, e aquele disco SCSI que eu instalei, ele vai estar lá precisando instalar o driver dele. Então vamos aqui instalar o mesmo padrão do outro. Então já instalou um, agora falta o SCSI. Instalou o SCSI também. Então todos os drivers que precisava estar instalado. E vamos desligar agora então a máquina.
para fazer a última alteração. A última alteração é o seguinte, eu já instalei o driver SCSI, agora eu não preciso mais usar aqueles discos, né? Então eu tenho um disco aqui, esse disco SCSI aqui de 1 GB, eu não preciso usar ele, né? Então vamos clicar nesse disco de 1 GB e vamos por remover. Tem um outro disco aqui também, ó. Vamos remover ele. E vamos remover ele também. Pronto. Então eu tenho 2 discos aqui. E agora nós vamos mudar aqui o padrão. Vamos remover eles também. Só que presta atenção que eu removi aqueles discos, eu apaguei, né? Esse daqui agora eu vou remover. E ele vai ficar como disco não usado aqui, tá vendo? Esse disco não usado, eu venho aqui e coloco SCSI, descarte e adicionar. Então aqui já tem um disco SCSI de 107 GB, que era aquele meu. Agora eu vou remover esse também. Ele vai continuar aqui. Aí eu coloco que ele é SCSI também. Então agora eu tenho 2 discos SCSI, um de 107 e um de 533 GB. Eu já posso tirar o CD do drive, que eu não vou mais usá-lo, tá? E iniciar aqui a máquina. Por que eu coloquei SCSI? Por causa da velocidade. Ele fica com uma performance mais adequada do que o que estava agora, que era o IDE, né? Então vamos esperar a máquina carregar. Não está carregando, foi proposital, vamos lá. Por que não está carregando? Porque eu não coloquei o boot aqui, ó, para carregar via SCSI. Então coloco o boot para carregar via SCSI e agora sim, se eu der um iniciar, são detalhezinhos que eu estou tentando mostrar, porque são erros que eu cometi durante os meus testes, então por isso eu estou repetindo esses erros para vocês verem o que pode acontecer e como resolver, tá? Então já está carregando o Windows aqui. Já terminou de carregar, vamos verificar o driver lá do SCSI agora. E concluímos a nossa migração. Tá aqui os drivers instalados. Pô, André, mas cadê o disco? Calma, vamos lá. Não, 2012 não dá para ir por aqui. Nós temos que ir por aqui, Computer Management. E aqui o disco está offline. Vamos corrigir isso. Vamos colocar ele como online. Primeiro vamos acertar o drive de CD aqui. Ele já está no E, então beleza. Então só vou colocar o disco online aqui. E prontinho. Está aqui a máquina concluída, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam no meu canal. Se puder dar um like também lá para a gente continuar fazendo esses vídeos. Obrigado.